Olá, hoje vamos conversar sobre motivação. E a primeira premissa importantíssima, não tem como motivar se você mesmo, enquanto gestor, não estiver motivado. Qual é a sua situação? Ok? Muito importante que você reflita sobre esse tema. A partir daí, a gente pode se preocupar. O que pode motivar pessoas numa equipe de trabalho? E aí a importância de conectar a motivação pessoal com a missão institucional em cada equipe de trabalho. Essa é a nossa arte, é a arte do gestor. Motivar pessoas no serviço público tem ingredientes adicionais, porque é justamente conectar essa energia necessária do desempenho profissional com a missão da instituição. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes as pessoas não têm clareza do seu próprio sentido da vida. E aí, como é que eu vou conectar a algo que eu ainda não tenho consciência? Por isso que o trabalho de desenvolvimento de equipes é importante para cada um saber exatamente quais são as motivações mais profundas que o trazem, que a trazem para que possa estar no serviço público. Creio eu que você tem as suas também. É muito importante que a gente possa reconhecer que elas existem. Não há de classificar como mais legítimas ou menos legítimas. Elas são as que motivam aquela pessoa a estar nesses lugares. E no serviço público, então, é muito importante que nós tenhamos esse momento de reconhecimento pessoal, comemorando aniversário, tendo bônus, mas isso só não é suficiente. Daí a importância de conhecer os resultados práticos da nossa atuação. Muitas vezes a gente lida no dia a dia do Ministério Público com a burocracia e nem sempre nós conseguimos visualizar o resultado prático da nossa ação na vida das pessoas ou comunidades. E aqui fica o desafio. Como apresentar às equipes esses resultados práticos? Que tal uma visita a campo? Que tal um diálogo, uma conversa, chamar para alguém que tenha sua vida transformada a partir da atuação do Ministério Público para que possa dar um depoimento ou a gente gravar e trazer isso para o momento de desenvolvimento da equipe. Então é muito importante que você pense as melhores estratégias para que a pessoa possa reconhecer o que está acontecendo a partir da ação que está sendo desenvolvida pelo Ministério Público. E aqui tem algo que é importantíssimo, que é chamado o clima organizacional. Eu não vou me dedicar aqui, nesse momento, a descrever a teoria sobre clima organizacional. Eu deixei no texto de apoio um link que você pode estudar e até mesmo deve estudar para conhecer melhor. O que é importante que eu quero destacar aqui é justamente isso, que a percepção do clima organizacional é sempre uma percepção subjetiva. Então, às vezes, você se esforça tremendamente, mas a percepção de cada um depende das expectativas que tinha quando ingressou naquela equipe ou até mesmo no Ministério Público. Então, é muito importante que o diálogo pessoal, fraterno e sincero possa graduar. E aí Mafalda nos ajuda a compreender que realmente existem muitos pontos de vista e reconhecer essas diferenças é o princípio da sabedoria. E aí nós vamos então às 3 teorias clássicas de motivação no ambiente de trabalho. Uma delas é a teoria dos 2 fatores, a outra a das necessidades adquiridas, e aí tem diferenciação de perfis de servidores, e depois a pirâmide da necessidade de Maslow, que é a mais reconhecida das 3 teorias. Na teoria dos 2 fatores de motivação, trabalha com 2 ideias, os fatores chamados higiênicos e os fatores motivacionais. Higiênicos são os fatores que, se não tiverem presentes, eles vão causar desmotivação nas pessoas. Então, é desde a iluminação até mesmo a qualidade, o ambiente de trabalho, hoje em dia, o sinal da internet, tudo isso influencia para que as pessoas se motivem ou não. Nesse caso, se eles não forem atendidos, eles causam desmotivação. Por isso que é muito importante que nós tenhamos isso como algo importante na nossa pauta, na nossa agenda. Eles são considerados fatores externos à pessoa que trabalha, mas se referem sobretudo ao ambiente de trabalho. Também aqui entra a distância do local de moradia até onde a pessoa faz o seu desempenho profissional. Fatores motivacionais são aqueles que as outras teorias vão trabalhar muito mais. São fatores internos, aquilo que pode efetivamente fazer com que a pessoa se mobilize para cumprir a sua missão e a sua tarefa. Então eu vou me dedicar mais a eles nas outras 2 teorias. E aí
diante dessa teoria dos dois fatores, o desafio para o gestor, para a gestora, é justamente isso, perceber quais desses fatores estão no seu âmbito, no seu limite de atuação e quais não estão, porque aí você pode deixar isso claro e o seu empenho em garantir essas condições necessárias é muito importante. Se não estiver ao seu alcance garantir essas condições necessárias, então demonstre, mobilize a sua própria equipe para conquistar essas condições. Isso tudo são fatores que levam à motivação da equipe como um todo. Tá ok? Então vamos passar agora para a segunda teoria, a teoria das necessidades adquiridas. O que é isso? Cada um que ingressa na carreira do Ministério Público ou por aqui vem ocupar uma função comissionada, ele tem necessidades que adquiriu ao longo do desenvolvimento daquilo que a gente chama da sua própria identidade pessoal e profissional. Então, essa abordagem, ela se circunscreve a essa definição daquilo que deve ser desenvolvido como cada membro da equipe. Então, daí a importância desse conhecimento individualizado, ou melhor, personalizado, de cada servidor que atua na nossa equipe. E essa teoria aborda que as 3 principais necessidades ou demandas que as pessoas apresentam são de realização, de afiliação e de poder. E entramos em cada uma delas. Um servidor que tem necessidade de realização é aquele que gosta de atingir metas. Geralmente, ele não gosta muito de riscos profissionais, mas ele adora riscar da lista. Quem é que não gosta, ao início de uma semana, ao início de um dia, fazer aquelas recomendações do gerente minuto e a partir daí ir riscando a sua lista de tarefas cumpridas? E geralmente são pessoas também que gostam mais de concentrar-se e trabalhar sozinhas. Esse é o perfil das pessoas que têm necessidade de realização. Outro perfil é aquelas pessoas, aqueles servidores que têm necessidade de afiliação. Eles primam muito por serem aceitos e queridos pela equipe, reconhecidos pela equipe. São servidores que gostam de trabalhar em grupo e de se integrar às pessoas. Não se satisfazem apenas com o cumprimento das tarefas, mas também querem interagir, precisam da interação para se sentirem felizes. Então, é a necessidade de afiliação. E terceiro, são os servidores e as servidoras que têm necessidade de poder. Elas gostam e querem controlar, querem demonstrar sua influência no grupo, são pessoas que adoram ser prestigiadas, serem mencionadas, e para isso, então, elas se arriscam muito mais. Se você souber, enquanto gestor, diferenciar esses perfis, você vai saber montar esse quebra-cabeças de forma que se tenha exatamente o lugar adequado para cada uma dessas pessoas na sua equipe. Você já parou para pensar? É muito importante que nós tenhamos, então, esse estudo do perfil de cada integrante e de quais são as tarefas que se adaptam mais a cada um desses estudos e dessas missões, desses perfis específicos. E, finalmente, a conhecida pirâmide de Maslow. Essa pirâmide nos apresenta uma hierarquia de demandas e necessidades que precisam ser satisfeitas para que a pessoa deseje galgar os aspectos superiores. As primeiras necessidades são as fisiológicas, da proteção básica, do alimento, da roupa, do repouso, da moradia, da satisfação sexual também se encontra aí. Depois, um segundo nível é a necessidade de segurança, de proteção do seu corpo, de estabilidade. Muitas pessoas fazem concursos públicos para que tenham essa estabilidade e também começam a primar por valores coletivos mais do seu núcleo familiar, da sua saúde e do zelo pela sua própria propriedade dos bens. Então, se eu estou aqui preocupado com o meu carro lá fora, a minha motivação vai ser bastante contaminada. Daí a importância de cuidar também dos bens, das propriedades que tenham os servidores. Depois, um terceiro nível da pirâmide de Maslow é a necessidade de realização no campo dos relacionamentos, né? Do amor, da afetividade, da intimidade sexual, onde você realmente possa ter entregas mais plenas. Finalmente, a necessidade de sentir autoestima, de ter a confiança e conquistar também o respeito dos outros. Respeitar e ser respeitado é o que a gente chama da necessidade de reconhecimento. Finalmente, satisfeito todos esses 4 níveis, aí vem o aspecto da realização pessoal, onde a pessoa pode se dedicar, sim, a defender valores, a usar da criatividade, a usar tudo que tem de experiência, de sabedoria, de conhecimentos para poder solucionar problemas,
onde ela vai assumir causas e, principalmente, então, ela vai ser capaz daquilo que a gente chama, na psicologia, da serenidade. Aceitar as coisas que não podem mudar, ter coragem de mudar aquelas que realmente ela pode modificar e ter sabedoria para identificar, separar as coisas que pode modificar daquelas que não pode. Então, isso é um sinal de maturidade de que a pessoa chegou nesse patamar. São as necessidades de autorrealização, de trás para frente, necessidades psicológicas e as necessidades básicas. Então, diante desse quadro todo, a gente precisa sempre estar trabalhando. O que fazer para motivar? Então, aqui eu finalizo o texto com algumas dicas emergenciais. Primeiro, reconhecer o valor que cada pessoa possui. Todo mundo gosta de ser reconhecido individualmente. Não precisa fazer isso coletivamente, mas você tendo esse diálogo com cada servidor em separado é muito importante. Depois, tratar a todos de forma equitativa. Equitativa? E por que não igual? Porque muitas pessoas têm necessidade de um tratamento diferenciado, porque elas têm demandas específicas que carecem, então, dessa atenção especializada, mas sem quebrar, né, a igualdade necessária entre os outros membros da equipe. Depois, não dá para não investir na sua própria capacitação e das pessoas da equipe. Esse é um outro fator que motiva muito as pessoas no seu desenvolvimento funcional. Depois, estabelecer diálogo com a equipe e a direção para que se possa ter metas mensuráveis. Muitas vezes a gente tem dificuldade de estabelecer quais são os resultados da equipe. E se dedicar um tempo, planejar e ter indicadores para isso é importante, porque isso satisfaz aquela necessidade de riscar a lista e de cumprir os resultados esperados. E, principalmente nessa primeira listagem, dê feedback de forma reservada e natural a cada pessoa da equipe, mas quando você for dar o feedback, também esteja disposto a escutar. Porque quando você começa a dizer para uma pessoa, a pessoa também vai querer de dizer o que ela percebe, o que ela sente em relação à tua atuação enquanto gestor. Finalmente, nós temos então outros quesitos que a gente pode fazer para motivar as equipes. Atribuir a tarefas e funções de acordo com cada perfil, tudo isso que nós acabamos de ver e estudar aqui nessa videoaula. Se relacionar com a equipe, conhecendo a vida profissional e o seu cotidiano, né? Quer dizer, conhecer as pessoas, como gente. E, principalmente, delegue missões, porque isso empodera as pessoas. Nós tivemos uma outra oportunidade nas trilhas gerenciais de trabalhar especificamente sobre o tema da delegação. A delegação é um dos principais fatores que motivam também as pessoas no seu desempenho. Se comprometa e se empenhe para a melhoria dos fatores higiênicos, lembra da primeira teoria? Então é muito importante que a gente possa estar se empenhando se aquilo não estiver no âmbito da minha decisão. E também programe e realize atividades externas com a equipe em momentos específicos como forma de celebrar e avaliar o caminho realizado pela equipe, né? Invista recursos necessários. E aí, ao longo do texto, eu apresento, então, músicas que você pode utilizar para receber as pessoas no seu meio de trabalho, alguns vídeos, quer dizer, algumas atividades você pode promover, não só no final do ano, mas sempre que algo for conquistado pela equipe, tire um tempo para a celebração, na perspectiva de que as pessoas possam se confraternizar e perceber como é bom participar dessa equipe. Todo resultado celebrado e conquistado, ele projeta o desejo de continuar caminhando em conjunto. Então, são alguns aspectos importantes para que você possa motivar a sua equipe. Agora, não se esqueça da primeira lição para a motivação. Ninguém motiva se não estiver motivado. Então, cuide também da sua saúde, cuide de você, para que você também seja uma fonte de inspiração para aqueles que integram a sua equipe. Tá ok? Muito obrigado, até uma próxima vez.